17, 18 anos, muitos jovens se deparam com a necessidade de escolher a faculdade, definindo desta forma a sua carreira profissional. Alguns jovens têm convicção da profissão a ser seguida, mas outros não conseguem definir o próprio caminho. Um momento difícil para o jovem que, ainda sem experiência, se depara pela primeira vez com uma grande escolha. São muitas as ofertas de cursos para o ensino superior e inúmeros os aspectos que devem ser considerados na escolha da profissão. Então, por onde começar? Como evitar a insegurança, incertezas, dúvidas e medos? O programa Ponto de Encontro de hoje esclarece pontos importantes para o jovem escolher a profissão e ultrapassar essa fase com tranquilidade. A escolha da profissão é o tema em destaque e conta com a participação de duas convidadas. Fátima Roseli Schetti, professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, e Fernanda Barros, pedagoga. Gostaria de agradecer a participação de vocês terem vindo para discutir esse tema. A insegurança, ela faz parte desse momento de escolha do jovem? A insegurança faz parte da adolescência, né? Dessa fase de busca da profissão. Então, é comum, é constante acontecer essa insegurança, né? Os pais têm que estar muito atentos, né, a isso. Se for uma insegurança exacerbada, precisa ser cuidada, né, mais de perto. Mas é comum, sim. Fernanda, o que você acha dessa insegurança também? Na verdade, eles estão num momento de autoconhecimento, né? Na verdade, a pergunta é quem sou eu? E isso gera mesmo uma insegurança e, diante de tantas possibilidades, a insegurança cresce. Aí eu concordo com a Fátima que o ideal é que os pais, na verdade, sejam atentos, né? E que procurem, na verdade, identificar qual a necessidade desse jovem naquele momento. Tá. E a partir de que idade esse jovem deve começar a se preocupar com a escolha da faculdade? Existe algum momento em especial? De que forma os pais podem motivá-los? Eu acredito que no ensino médio, né, durante o ensino médio, principalmente assim, do segundo semestre, do segundo ano até o final do primeiro semestre do terceiro ano, ele tentar já se colocar naquela visão de qual profissão ele deve buscar, né? Qual que ele vai seguir, que faculdade ele pretende prestar vestibular, né? Então seria mais ou menos nessa idade aí de 16, 17 anos, quando ele estiver realmente no segundo, terceiro ano do ensino médio. A troca, nesse momento aí, desse segundo ano que a professora está falando, isso, é aconselhável procurar ajuda até dos professores mesmo? Eu entendo que sim, porque todo tipo de informação que ele puder buscar é muito bem-vinda, né? Porque hoje nós temos muita informação, muitas coisas novas, muitas possibilidades, cursos novos, e é um momento que ele vive esse ambiente, né? A própria escola, a própria família, ele próprio se cobra, né? Então, ter no professor um aliado, né, nessa busca, eu acho bastante interessante. Tá. Vamos supor que ele está mais próximo dessa escolha do vestibular, tal. Quais os principais aspectos que vocês poderiam me apontar para que esse jovem fuja de uma escolha errada? Eu acredito que o autoconhecimento, né, é muito importante. A Fernanda acredito que também pensa dessa forma. Buscar se conhecer, conhecer meu potencial. Ou seja, no que eu sou bom, né? O que eu gosto. O que eu gosto. Né? O que me interessa. Buscar indícios. Isso. Né? As características dele, personalidade, interesses e aptidões. Acho que essas três áreas são importantes que ele precisa conhecer. Quem sou eu, no que eu sou bom, né? Quais são minhas aptidões, o que eu quero, né? O que eu gosto de fazer, o que eu quero,
né? Então, esse autoconhecimento é o primeiro degrau para ele fazer essa opção. Até porque nós falamos um pouco, né, da faixa etária, né? Isso. E eu percebo que existem jovens até mais novos, né, com 16 anos. Eles são muito novos, né? Estão assim num processo para fazer opção, né? Para fazer opção, estão num processo de descoberta. Né? Então, assim, quanto mais informação ele tiver externa e dele próprio, né, nesse somatório, ele vai poder encontrar um bom resultado e se sentir mais seguro para fazer uma escolha. Porque apesar da tecnologia atual, a experiência dele é muito limitada ainda. O contexto onde ele vive, né, Fátima? Qual é o cenário onde ele está inserido? Geralmente a escola, os amigos são os mesmos da escola, então eles não têm uma visão ainda de mundo, daquilo que ele pode encontrar. Então, por isso que ele precisa mesmo de ter informação, seja do professor, seja em casa, seja de um orientador. Esse momento tão especial assim, de que forma os pais podem ajudar ou deixar de atrapalhar? Bom deixar de atrapalhar. Como que os pais podem se envolver? Quais são as dicas que vocês dão? Como que a gente faz para ajudar esse jovem? O diálogo é importantíssimo, né, entre pais e filhos. Orientar, ajudar nessa busca de informações, né? Por exemplo, hoje tem a internet, tudo lá tem todos a Google, né? Tem todas as profissões, tem as profissões, dicionários de profissões, o guia do estudante, por exemplo, é muito bom também, né? Ajudá-lo nessa pesquisa, vamos dizer assim. E também a ajuda de profissionais, né? Eu acho que dependendo também, né, do grau de insegurança, como eu falei, enfim, está aí o profissional, orientadores educacionais, orientadores vocacionais, para ajudar também nessa busca. As feiras de profissões, que também é muito importante, né? Fóruns, feiras de profissões. Agora, desculpa. Não, pode falar. Eu acho também interessante o próprio pai também buscar um pouco de informação. Porque hoje o mercado, ele muda rapidamente, as profissões se transformam. Então, a referência, muitas vezes, que esses pais têm, ela está um pouco distante do que realmente esse jovem está tendo de contato, né? Até mesmo de informação. Então, eu vou voltar lá no início, o diálogo é fundamental, mas o pai também precisa se esforçar no sentido de buscar também esse tipo de informação. Ele tem que também abrir o horizonte dele para conseguir... Com certeza. Até para favorecer mesmo, né, o diálogo, porque senão fica um hiato, né, fica um distanciamento. Então, o pai tendo também interesse em buscar, geralmente, claro, ele é um profissional, ele tem uma visão de mercado que ele também pode trazer, desde que não faça com uma força de influência, nem pressão, né? Mas como informação. Tá. Já que você falou nisso, Fernanda, e esses jovens que fazem a opção pela carreira dos pais ou da própria família? Qual a visão que vocês têm? A princípio eu não vejo problema, né? Isso acontece, só que aí eu vou usar novamente o mesmo termo, né? Desde que não seja pela força de influência ou a pressão familiar em cima desse jovem. Eu entendo que ele também tem que buscar informação e os pais abertos a entender caso não seja essa a escolha, né? Tem que tomar muito cuidado com essa questão da influência, né? Porque eu conheço casos que a influência foi muito prejudicial. É mesmo? Muito. Então, tem que... Realmente, o pai, como a Fernanda falou, é importante a informação. Ele tem que ter também informação, né? E conversar, dialogar, apoiar, né, na escolha do filho. Ajudar nessa busca, nessa pesquisa das profissões,
Mas é muito importante que ele não direcione. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não. Ele tem que apoiar, acompanhar. Eu tive... Mas deixar o filho livre para escolher, né? Sim, e eu já tive casos em que o filho tinha certeza de que ia seguir a profissão do pai. E os pais ficaram preocupados. Então, foi assim, no sentido inverso. Inverso. Os pais ficaram preocupados, achando que estavam influenciando. Então, procuraram ajuda no sentido dessa descoberta. Né? E estavam totalmente abertos. Eu achei assim, muito interessante, porque foi o processo inverso mesmo. Né? Foi a preocupação da família. Né? Que era uma família já que aquela determinada profissão já tinha uma história. Né? Então eu achei bem interessante, quer dizer, esse tipo de preocupação, quer dizer, mostra a abertura. Né? Eles estavam abertos e preocupados, que não fosse pela influência ou pela força familiar, né? Da história de família. É até positivo esse tipo de preocupação, né? Se a gente muito. for ver. Então, muito. Tá. É bom. Com relação ao prejuízo que se vê, esse prejuízo pode ser grande quando há essa influência dos pais? Pode ser grande. Às vezes, muito negativamente, né? Então, por exemplo, às vezes ele quer fazer um determinado curso e os pais falam, não, esse curso aí não vai dar dinheiro, você não vai seguir isso daí, né? E às vezes é a realização dele. Ele vai ganhar o dinheiro à medida que ele for um bom profissional. Né? Isso é uma coisa importante para o jovem pensar. Eles querem dinheiro, né? Isso, segurança, né? Segurança. Poder independência. Ter o carro do ano. Independência, né? Mas vai ter tudo isso, sendo um bom profissional. Gostando daquilo que faz. Gostando do que faz. Vai isso é consequência, lá, né? É consequência. Acho que a palavra mágica é gostar do que faz. Gostar do que faz. Isso é imprescindível. Eu vou pedir licença para vocês um instantinho agora, para a gente acompanhar uma reportagem do Alessandro Azevedo, que mostra esse momento tão especial dos jovens. Vamos ver? Vestibular, profissão, sonho, vocação, família, carreira, tudo isso passa frequentemente pela cabeça do aluno do ensino médio, muitas vezes em consequência da pergunta infalível feita pelos pais, amigos e pelo próprio estudante sobre qual profissão escolher. Alguns já têm a resposta na ponta da língua. Fazer direito. Outros, no entanto, ainda estão em dúvida sobre qual carreira seguir. Eu estou na dúvida entre farmácia e engenharia agronômica, mas eu ainda não sei, eu estou mais para farmácia. A escolha da profissão está diretamente relacionada com o futuro, pois ela reflete algo que a pessoa terá de fazer por um longo período da vida. E é nesse momento que surgem as mais variadas dúvidas. Mas se você está nessa situação, fique tranquilo, pois existem muitas atividades que podem ajudar nesse momento. Algumas escolas promovem projetos em parceria com universidades para aproximar ainda mais o aluno da realidade acadêmica. O Colégio Pio XII tem várias atividades que auxiliam o aluno na escolha profissional. Nós temos um convênio com a PUC, onde tem um trabalho de PIBIC, que chama, que é um problema científico, onde alguns alunos nossos participam. Além disso, nós temos um curso oferecido de orientação profissional a partir do 2º ano do ensino médio. Outras atividades que os estudantes do ensino médio podem fazer é participar de feiras de profissões promovidas pelas universidades e visitas monitoradas, como no caso deste grupo de alunos. Tô achando bem legal, porque mostra aí o cotidiano. A gente está dentro da universidade, você tem outra visão do que está acontecendo. Eu quero ser jornalista, então estou tirando minhas dúvidas, conhecendo mais e para ter certeza mesmo do que eu quero. Não importa se a decisão já está tomada, se ainda existem dúvidas ou se falta segurança em relação a qual faculdade fazer. O que se deve sempre ter em mente é que nenhuma escolha é definitiva. Portanto, se a primeira opção não der certo, sempre há tempo de fazer novas escolhas. É isso mesmo? Sempre há tempo de fazer novas escolhas? Perfeito. Sempre. O jovem, ele faz a opção por uma determinada faculdade. Depois de 2 anos ele descobre. Ele deve retomar. Ele deve retomar? Sim, procurar mais informações, descobrir realmente o que ele quer fazer e recomeçar. Retomar o caminho sempre é possível, sempre. né?
É melhor do que seguir o caminho que não combina com ele. Que não combina, e esses 2 anos ou 1 ano não vai fazer diferença. Não, porque ele aprendeu, né? Já é uma experiência. Vão, né? Sim, porque faz parte do processo de amadurecimento. Porque muitos entram muito jovens na universidade. E muitas vezes aquele tempo que ele está lá, 1, 2 anos, ele ainda continua descobrindo. Então isso é possível acontecer mesmo. E eu entendo que é um processo natural. E quando há pressão dos pais? Para que continue, você quer dizer? Para que continue, você não escolheu a faculdade certa? Não é uma atitude sadia, né? É isso que eu quero saber. Exatamente, não. Eu acho que se o jovem ele expressa realmente a necessidade de mudar de curso, que ele não é aquele que ele não está sendo feliz ali, né? Ele deve retomar o caminho, sim. Buscar ajuda, talvez, uma ajuda profissional, um orientador profissional, né? Mais informação sobre profissões, conversar com profissionais, né? Para tentar descobrir, então, qual é esse caminho, o melhor. Mas e nesse sentido, né, que a Fátima colocou, que os pais fiquem bem atentos, né, e compartilhem desse momento. Né? E que entendam que faz parte do processo, eles estão aprendendo com a vida também, né? Não tiveram muitas vezes essa oportunidade por serem muito jovens. Então, é muito interessante que os pais entendam, né? E realmente troquem informações, se for necessário, como a Fátima falou, buscar ajuda, com certeza. Esses aspectos que foram colocados na reportagem, que agora são feiras, são visitas monitoradas, tal, tudo isso, na verdade, ajuda o jovem. Muito importante. É muito importante. Muito importante. Ele participar dessas feiras, né? Agora, por exemplo, 3, 4 e 5 de outubro, terá a feira, a mostra de profissões da PUC. Vai ser lá no Shopping Iguatemi. Então, é uma boa oportunidade para ir, porque lá vão estar professores, alunos, então eles vão trocar ideia, vão conhecer os cursos, tem todas as faculdades lá. Né? Então, é um bom momento para fazer essa troca, essa pesquisa, né? Porque ali ele já pode descobrir muita coisa, né? Muita coisa. Nesse contato. Um outro aspecto é você estabelecer contato com profissionais da área que você quer seguir. Como que vocês avaliam? Eu acho... É positivo ou às vezes pode... É positivo. Eu acho que a Fátima entende assim eu acho também. Positivo, eu acho fundamental ele conversar com profissionais, saber como é a profissão, né? Agora, tem que ser uma entrevista orientada. Com um roteiro, né? Para ele saber o que ele está buscando. Né? Na verdade, próprio faz um... ele pode fazer, ou se ele tiver ajuda de alguém, eu acho que seria bem interessante, porque ele tendo um roteiro e, de repente, falando com mais de um profissional da mesma área, ele vai ter condição de ter levantado as mesmas informações com 2, 3 profissionais, fazer uma análise e comparar. Porque ele precisa ter um filtro, não é? Porque um profissional pode me vender uma coisa que... Quer dizer, eu naquela idade, sem experiência de vida... Sim, você pode ficar encantada com aquela área, mesmo que em outro momento era justamente a área que o jovem descartou, por exemplo. Ou o inverso. É uma área que ele descartou, sente que não tem identidade com aquela área, mas foi tão bem colocado pelo profissional, né, que ele sai de lá encantado. Então, por isso que a gente fala nos filtros. E na verdade, numa entrevista orientada, roteiro, objetivo, né, o que ele quer saber, o que ele está buscando de informação. Isso é fundamental. Porque senão ele pode correr riscos. Pode correr risco. Aí, por isso que você está falando que é uma situação que deve ser orientada. Você pode comprar uma coisa que, na verdade, não é. Não é. Existem algumas armadilhas para esses jovens que são a faculdade, o curso do momento,
Promessa de sucesso. Promessa de sucesso, promessa de dinheiro. Fácil, rápido. Fácil, rápido. O que vocês podem falar para esse jovem em relação a essas situações? Essas são as armadilhas. São mesmo, né? São armadilhas mesmo. Fortes. São armadilhas bem fortes, né? E a gente percebe assim na fala, né, desses jovens, sempre a palavra segurança e independência financeira. Né? Então, é uma armadilha. É uma armadilha porque, por exemplo, esse curso no momento, daqui a 4, 5 anos, ele pode continuar e pode não ser mais. Ele tem que estar despertado, né, se é que eu posso dizer, para procurar estar atento. Acho que a verdade é essa, assim, a palavra certa é atento. Justamente por isso, porque ele está entrando num curso que leva 4, 5, alguns até mais tempo. Né? O mercado muda, a área profissional se transforma, os requisitos, às vezes, do mercado são outros. Então, ele tem que ter esta motivação de estar sempre buscando informação, mesmo na universidade. Porque muitas vezes ele faz a escolha e acredita que, ótimo, né? Já fiz o que tinha que ser feito. Agora as coisas vão acontecer naturalmente. Não, ele tem que participar ativamente, né? Sempre buscando mesmo e sempre procurando ter uma visão de futuro. Pela vivência de vocês, que outras situações ou armadilhas esses jovens devem fugir? Eu acho que ele deve tomar muito cuidado, né? Com as influências, as influências. Né? Às vezes de amigos também. E procurar fazer um bom curso quando ele estiver na universidade. Aí ele também está contribuindo para ser um bom profissional futuramente. Né? É o cuidado com a vida universitária. Cuidar bem dessa vida universitária. Participar da vida universitária, ser monitor, por exemplo, em disciplinas, fazer estágios, né? Tudo caminhando para uma carreira futura de um bom profissional. Tem que começar já na universidade. Aí ele vai escapando dessas armadilhas aí. Porque eu acho que ele vai, na verdade, conhecendo cada vez mais, né, o caminho. Porque a universidade ela vai estar passando o conhecimento, né, o domínio daquela área profissional, mas ele precisa vivenciar. A partir do momento que ele começa a vivenciar, ele tem mais capacidade para analisar e avaliar se é aquilo mesmo e que caminho que ele vai, na verdade, que é a carreira. Né? Que ele vai trilhar, né? Que ele vai trilhar. Uma outra situação, quando o jovem tem muita certeza daquilo que vai seguir. Vocês veem algum problema nisso? Algumas vezes pode dar errado ou não? É uma situação mais confortável? Eu acho que ele está mais confortável, né? Não sei a Fernanda, mas eu acho que é importante se ele está mais seguro. Às vezes ele pode buscar, mesmo assim, as informações, e é importante, né? Conversar com o profissional, tudo para ter certeza. Isso, eu ter concordo. Certeza do que ele vai fazer. Eu acho que mesmo ele já acreditando que é aquele curso que é importante. Mas é bom ter informações, sim. Talvez até ele próprio se questionar. Por que eu tenho tanta certeza? É uma boa dica. Não é? Eu acho. Assim, quer dizer, ele pensar mesmo, né? Por quê? Eu acho que tanto tendo certeza, como estando em dúvida em 2, 3 profissões, ele precisa pesquisar. É importante a pesquisa, a informação, conversar com profissionais. Com os pais. Até buscar ajuda, né, de orientadores educacionais, vocacionais, como citou aí na reportagem do Colégio Pio XII. Sim. Então, as escolas que têm esse tipo de trabalho, é muito importante que o aluno vá, busque esse serviço. Está ali na escola, né? Então, só para a gente encerrar, então, olha, voltando um pouco ao início do nosso bate-papo aqui,
estabelecer o diálogo com os pais também, né? Muito importante. Isso é muito importante. Importantíssimo. Que se pense nesse estabelecimento de diálogo. Porque é a base, né? É a base. É a referência, né? É onde estão os valores. Então, o primeiro passo é esse diálogo interno, familiar. Tá certo. Só vou dar um recadinho aqui que uma boa oportunidade para os jovens que estão passando por essa fase é participar da segunda mostra de profissões da PUC Campinas, dias 3, 4 e 5 de outubro, das 14 às 22 horas, no Shopping Iguatemi Campinas, estacionamento P2. A gente já tinha comentado dessa mostra, né? Momento super interessante para que eles tomem contato. Muito importante. E eu percebo que mesmo alunos do ensino fundamental costumam visitar essas feiras, porque, na verdade, a gente está falando de escolha. E estamos falando de ensino médio. Mas já no término do ensino fundamental, muitos iniciam o processo de escolha, se vão fazer um curso técnico ou não, né, se vão iniciar, né, na verdade, sua carreira com um curso técnico e dar continuidade depois, né, no nível universitário. Então, é importante que eles também participem. Tá certo. Fátima, Fernanda, eu agradeço a participação de vocês e a contribuição para esse nosso tema. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que tenha sido bastante útil aí para os jovens e os seus pais. Com certeza. Com certeza. Obrigada mesmo. Obrigada a você. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!